Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, meus amores, estamos de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e estou muito bem acompanhado aqui pelo oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha. Fala, Cunha. Meus queridos, tudo bom com vocês? Olha, eu tô vendo aqui que chegou também o samurai do entretenimento, Rafinha Prada. E aí, Rafa? Fala, Sansa, tudo bom? Olha, e veja aqui também na tela do Zoom, ele, Marcão Marcudo, meu querido Marcos Vinícius. Como vai você, Marcão? Tranquilo, vamos entrar nesse país aí. Vamos entrar nesse país e estamos reunidos hoje justamente para falar sobre uma das séries mais aguardadas do ano. E eu estou falando aqui de Lovecraft Country. This story is about my father and the secret birthright that's been kept from us. You going after it? We're gonna need a car. Who's gonna stand there, Jay? This is family business, and families stay together. Muito bem, meus queridos, olha só, Lovecraft Country, série criada por Jordan Peele e Misha Green. Jordan Peele, né, dos recentes e já clássicos Corra e Us, e a Misha, né, que assinou episódios de Heroes, de Sons of Anarchy e da série Underground, uma história de resistência. Temos também J.J. Abrams, lá de Lost, de Star Trek, de Star Wars, que entra aqui como produtor executivo. E olha, gente, no momento que a gente grava esse podcast aqui, temos apenas 2 episódios lançados, né? O primeiro, Sundown, dirigido pelo francês Yann Demange, do excelente 71, Esquecido em Belfast. E o segundo episódio, Whitey's on the Moon, dirigido pelo Daniel Sackheim, diretor e produtor de Dr. House, de Jack Ryan e de True Detective. Olha só, no elenco dessa série novíssima da HBO, a gente tem Jonathan Majors, né, interpretando o Atticus Freeman, dos fantásticos Last Black Man em San Francisco, e Destacamento Blood, que inclusive falamos aqui com a presença do Marcão no episódio 54. Temos também o Courtney Vance, que é o Uncle George, lá de Cowboys do Espaço, Mentes Perigosas e American Crime Story. E temos também Jurnee Smollett, cara, que faz a Letitia Lewis, da recente Aves de Rapina e da série Underground, né? Onde ela trabalhou lá atrás com a criadora Misha Green. Lovecraft Country é uma série baseada no livro escrito por Matt Ruff, que foi escrito aí em 2017, bem recente. Então a gente tem aqui uma mistura de thriller, ação, ficção científica, numa estrutura aí de contos que são interligados e que bebe muito aí nas obras do famoso ultra-racista, xenófobo Howard Phillips Lovecraft, ou H.P. Lovecraft, ou H.P. Lovecraft. Ao longo dos episódios, né, a gente vê que a série ela é baseada nesse livro aí de Matt Ruff, mas tem algumas liberdades criativas, como essa aí do Tim George, e outras aí bastante interessantes que a gente vai trazer também ao longo desse episódio. Mas antes de seguir, só um disclaimer aqui, que vale a gente lembrar de uma frase aqui do Atticus, logo no início do episódio 1, que é: histórias são como pessoas, não tem que ser perfeitas para você amá-las. Basta tentar apreciá-las e ignorar seus defeitos, por mais que os defeitos continuem lá. Aqui fazendo uma alusão ao racismo de Lovecraft, né? Muito bom, Cunha. Rafinha, traz aqui pra gente como é que tá a recepção aí da crítica e da audiência para esse comecinho de Lovecraft Country. Sansa, uma recepção inicial bastante calorosa, né? Uma nota boa no começo. Se a gente pegar aqui o IMDb hoje, o primeiro capítulo teve 8.5 como nota, mas o segundo capítulo dá uma derrapada, porque eu honestamente acho que quem critica não entende Lovecraft, trazendo a nota para 7.3. A média está em 7.6 no IMDb, e no Rotten Tomatoes está com 96% de crítica e 71% na audiência. É complicado a gente conseguir entender uma diferença tão grande. Nós vamos conversar aqui sobre isso hoje, porque o Metacritic, por exemplo, está com 79 no Metascore. E a gente está brincando aqui, a gente está rindo um do outro aqui, porque a gente realmente acha que as críticas apressadas do segundo episódio, especialmente no IMDb, tem muito a ver com a falta de conhecimento sobre o que é Lovecraft. Olha, Rafinha, aproveitando o seu gancho, o que é Lovecraft, eu vou perguntar aqui para o Marcão. Marcão,
o que é Lovecraft Country e quais foram suas primeiras impressões aí desses 2 episódios que a gente já tem disponíveis na HBO Go. Olha, só foram só 2 episódios até agora, mas a série me deixou uma impressão bem positiva. Falando sobre o que chama a atenção mais de cara, assim, eu acho que a série traz uma bela representação dos anos 50, o design de produção é bem cuidadoso. E isso, contanto, tem várias locações, tem cidade grande, Chicago, tem cidade pequena, tem vilarejo. Dá para ver como foi tudo muito bem pensado. E aí eu incluo as casas e figurino também. E ainda nesse início tem as atuações, né? O trio principal é muito bom, são 3 personagens que de algum jeito estão meio deslocados, mas eles também são muito fortes. E entrando mais na história em si, eu não li o livro que deu origem para a série, mas eu acho interessante pensar no nome Lovecraft Country, o país Lovecraft. Eu estava vendo sobre um autor francês que estudou a obra Lovecraft, e ele falou que o racismo dele começou porque ele nasceu e cresceu no meio da burguesia protestante na Inglaterra. Mas ele acabou levando isso adiante na vida e até expandindo. Ele sentia, entre aspas, ódio, repulsa e medo pela raça negra. E isso levou ele a criar muitos monstros. Muitos dos monstros que ele criou vieram nesses sentimentos. Eles demonstrou simpatia até pelo Hitler, para a gente ver a profundidade desse buraco, né? É isso que a gente vê na série em vários momentos. Os negros sendo tratados como aberrações. Seja de forma mais explícita, como naquele grupo da Tatá que persegue eles na saída da cidade, nas ofensas veladas daquela mulher com os cachorros que fala sobre isso, entre aspas, ursos negros, para falar sobre os negros, né? Ou então quando eles começam a alucinar para virar atração para os membros daquela seita de brancos dentro da mansão. Enfim, é uma série muito rica que levanta várias discussões. Olha, Marcão, sem dúvida a química entre os atores chama muita atenção. E eu queria ouvir aqui, tanto do Rafinha quanto do Cunha, se eles acham que a química que a gente tem entre os atores também acontece entre J.J. Abrams, Jordan Peele e Misha Green, que estão à frente desse projetaço aí. A gente tem um J.J. Abrams aí, dono da Bad Robot, a produtora, então injeta dinheiro pra caramba nesse negócio, então com certeza faz muito acontecer. Com relação a Misha Green, né, eu acho que ela às vezes acelera demais o texto e tudo acaba ficando um pouco dinâmico demais além da conta, a ponto de você não conseguir pegar muitas referências e naturalmente a gente tenta, né, ficar ali o tempo inteiro tentando entender aquelas metáforas, então às vezes fica parecendo que tem coisa demais, conteúdo demais. Sobre o Jordan Peele, preciso ver mais. Eu acho que ainda ele está, apesar de ser uma grande promessa, o que a gente vê pela frente, baseado aí nos 2 episódios que a gente viu, sinto que preciso ver muito mais para saber se a química entre os 3 funciona. Mas até aqui, eu gostei do que vi. Preciso aqui agradecer a HBO, né, cara? Graças a Deus, a gente tem um episódio saindo por semana. Então a gente tem um tempo aí muito maior para dissecar essa história toda, para a internet ficar traçando paralelos. Eu tô achando isso aí maravilhoso. E o que foi esse piloto aí que a gente teve, né? Um dos melhores aí já feitos, né? A gente falou sobre isso aqui algumas vezes nos nossos episódios passados, que faltava um pouco dessa espera pelo próximo episódio. A gente não consegue mais ter essa sensação, porque tudo vem 16 episódios ao mesmo tempo, 10 episódios ao mesmo tempo. Calma! Como o Sansa falou bem aqui no começo, nós temos o Jonathan Majors, de Destacamento Blood, onde há também nesse filme muitas referências, né? Então a gente precisa também aqui, né, em Lovecraft Country, tempo para processar tudo isso, né? E eu queria chamar um pouco de atenção aqui, porque a gente pode esperar de Lovecraft Country uma série com muito suspense, aventura, ação, como já ficou claro no 2º episódio, apesar dos efeitos especiais questionáveis, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Eu acho que tem um coração na série que é muito bacana, que é um drama familiar, né? Que não é muito comum a gente conseguir ver isso tudo junto. Logo no primeiro capítulo, a Letícia tem uma dificuldade do relacionamento com a mãe dela, com a irmã dela, tem a coisa entre os irmãos, entre o filho. Existe isso também, não é só suspense, aventura e ação. Existe algo a mais. O que eu achei mais legal aqui em tudo isso é essa coisa de a gente sentir mais medo dos atos de racismo do que dos monstros em si, né? Como a cena lá do posto do primeiro episódio, né? É uma das cenas mais grotescas que tem do cara imitando um macaco lá.
a perseguição lenta, né? E tudo isso é mais poderoso que os Shoggoths, né? Aqueles monstros ali do Lovecraft. E o que era mais assustador do que a KKK, por exemplo, né? Que era aqueles fantasmas. Então tudo isso é muito surreal. Então essa alegoria aí que me deixou mais interessado na série, né? Toda essa referência a Arkham, que na série eles trocam, né, por Ardan, né? Que Arkham é uma coisa lá de Lovecraft, né? Inclusive Batman bebeu muito em cima disso, né? O hospício de Arkham. E a gente tem Ardan aqui, como se o Montrose, o pai lá deles, ele escrevia mal, né? Então ficou aquele D, né? Ficou parecendo o Ardan, mas que ao mesmo tempo a coisa do Ardan é como se fosse uma Arkham paralela, onde os monstros eles são menos assustadores do que os atos racistas. Então achei tudo isso muito incrível, a coisa mais sagaz da série. Olha, minha gente, o uso do fantástico, né, como pano de fundo para expor o racismo, que o Marcão bem falou aqui no comecinho, e numa instância mais sutil até o machismo, né, é uma marca do Jordan Peele. E vale a gente sublinhar que todos nós somos admiradores do trabalho desse baita diretor, desse baita roteirista e até mesmo ator, né, gente? Em diversos momentos da série, eu pelo menos lembrei de Corra, eu lembrei de Us, e lembrei até de outras obras que trabalham no sense, como o recente Midsommar. Não sei se vocês lembraram ali, quando a gente tem a luz do dia, aquele estranhamento, aquela coisa meio de seita, algo de estranho está acontecendo aqui, até um mal-estar, né, vivido pelo protagonista. E é uma fórmula interessante, né, gente? Não dá para negar que é uma fórmula interessante. Mas eu queria saber de vocês, o Jordan Peele, de certa forma, já começa a se repetir demais? Ou ainda é muito cedo para qualquer comentário do tipo, já que tivemos apenas 2 episódios e desse limão sai caldo pra caramba ainda? Eu não acho que o Jordan Peele se repita. Acho que mesmo se a gente for observar os principais trabalhos dele, que ocorrem no nosso, tem uma diferença. O primeiro é um filme bem focado na questão do negro entre os brancos, mas o Nós ele expande isso, ele acaba dando voz para as pessoas que são, entre aspas, invisíveis. Eu acho que quanto mais produções a gente tiver que debatem essa questão do negro com qualidade, que levem as pessoas a pensar, melhor. Muita gente tem questionado por que a NBA parou, por que a Major League Baseball parou, por que a NHL parou, porque a gente precisava falar sobre o assunto. E é um fato. E quanto mais a gente tiver isso, melhor. Eu concordo com o Marcão. O nosso medo, eu vou falar nossa aqui, eu, Sansa, que a gente conversou um pouquinho antes sobre isso, é que ele fique muito nessa trilha. Que ele se repita, ele acabe se repetindo um pouco na fórmula. A gente precisa falar sempre, isso é importantíssimo. E na verdade, durante esses primeiros 2 capítulos, de forma menos sutil ou mais sutil, como a cena onde eles estão naquela lanchonete em que o Tig pergunta pro tio, me lembra por que a Casa Branca é chamada de Casa Branca ou por que ela é pintada de branco? Existem outras formas de você conseguir colocar sem que ele bata nesse suspense que nós estamos acostumados em Us, por exemplo. Né? Ao mesmo tempo, não dá para tirar o mérito de ele conseguir encaixar sempre dentro das produções dele esse mesmo tipo de cena. Até pra gente fazer um paralelo com o Spike Lee. O Spike Lee tem uma filmografia muito variada, mas tematicamente ele está batendo sempre lá naquela tecla, mas não são trabalhos iguais. Eu acho que isso é interessante. E Quentin Tarantino, né, gente? O Tarantino tá sempre dando um jeito de trazer uma história de revanche, uma história de vingança e uma história de momento catártico, onde tem aquela pancadaria, aquele sangue espirrando pra tudo quanto é lado, né? Então DNA também é DNA, não é, Cunha? Total, cara. Mas também o meu medo, assim como o de vocês, é justamente esse, né? Ele ficar preso nisso. Mas se a gente for ver em retrospecto, aí ele já ampliou muito a visão dele no próprio Us, ali, né? Aprofundando as metáforas, se aproximando aí do sci-fi e abraçando agora Lovecraft, né? Mesmo isso parecendo inimaginável, né? Se a gente olha assim de bate-pronto. E eu queria retornar um ponto que o Rafa falou dos efeitos especiais, juntando com uma fala sua, que fala, bom, se a Betty Robot tá no rolê, se o J.J. Abrams tá aqui, tem bastante dinheiro na série, né? Bem colocou o Marcão que a fotografia é linda, o design de produção é do caralho, né? Trilha sonora maravilhosa. Trilha sonora maravilhosa, tá tudo perfeitamente encaixado, tá tudo no seu lugar, né? O casting é excelente e tudo mais.
Mas, nos efeitos especiais, eu vou citar a parte dos raios ali na experiência, né, que a gente tem, e também das criaturas fantásticas, vamos dizer assim. Eu achei o negócio um pouco meio... Eu não sei se vai ser preconceituoso, desculpe, disclaimerzinho aqui. Eu achei tudo meio coreano, por assim dizer, sabe? Aquela coisa meio The Host. Que é isso? Eu achei meio The Host, cara. Eu fiquei um pouco incomodado com os efeitos especiais, que me tirou um pouco daquela atmosfera que eu tava até então. O que vocês acham, gente? Ô, Sansa, você tá falando dos monstros, mas o que me incomodou... Gente, nós chamamos sempre que ela vem spoiler, porque vem spoiler, né? É o momento em que ele mira na avó dele para fugir da casa, da mansão caindo, destruindo, e aquele fogo, e ele correndo atrás, e assim, mesmo ele quando ele estava preso ali para poder passar toda a força dele para que o portal do Éden fosse aberto, é questionável, né? Aquele formato de... Agora, o que você falou, tem tanto dinheiro, ô Sansa, que eu me pergunto se não é proposital. Talvez a gente possa estar perdendo alguma referência aqui. Eu acho que foi total proposital, porque aqui a gente tem essa estética pulp, né? Vem muito disso, o Pulp Fiction, né? Vamos colocar. E é para ser fantasioso, né? Eu acho que quanto mais fugir da realidade, mais a gente entra nessa coisa Lovecraftiana. Então acho que os efeitos, eles também estão querendo passar essa impressão, remeter a gente para esse universo, né? E eu acho que é para aí que a gente vai, né? Nos próximos episódios, cada vez mais para outras dimensões, e esses efeitos vão ficar cada vez mais surreais, assim, até levantando esse questionamento mesmo. Ué, tem tanto dinheiro aqui, mas eu acho que eles foram felizes especialmente por isso, né? Essa coisa pulp, essa coisa quase boba, sub, né? Assim por se dizer, né? Do pulp. E eu acho que vale também um parênteses aqui pra gente falar um pouco sobre a Emily, né? A Emily, que faz o papel de Christina Braithwaite, é uma personagem bastante interessante, né, cara? A loirinha lá, que a gente fica na dúvida, né? Do mal, é do bem, tá com eles, não tá com eles. Ela esteve ali em Neon Demon, né, no filme de 2016, e também em Mad Max, Estrada da Fúria, em 2015. Eu acho, cara, que a série, ela tá mostrando isso, né? Que a gente vai ter uma estrutura meio que de contos por episódios, né? Que são interligados, mas não necessariamente a gente vai ter uma continuação direta de tudo. Até porque o livro é assim, né? Ele é uma sequência de contos e tem alguma ligação ali. Então, é mais uma característica aí de Lovecraft, que a gente vai ver tudo ficando cada vez mais louco, não tendo essa conexão com a realidade, a gente se perguntando, isso de fato aconteceu? Né? O que é isso aqui? Por que agora a gente está dentro dessa casa e não mais daquele lugar? Então as coisas vão tender cada vez mais ao nonsense, ao surreal. Né? Cara, eu concordo, mas tem um ponto na Cristina, que é exatamente um ponto principal, talvez, da personagem dela nesse começo, que me incomodou um pouco, cara. Eu vou fazer o chato aqui nesse episódio, que foi o seguinte. A série estava caminhando para um lado onde a gente tinha o Atticus, né? O Tic, cada vez mais confuso, afinal de contas, só ele via as criaturas mágicas, só ele via a merda que estava acontecendo, as brigas e tudo mais. E tinha o Uncle George e a Letícia não entendendo nada do que está acontecendo, né? Como se ele tivesse uma grande paranoia, o que me lembrou bastante o filme Corra, né? E aí a gente percebe que pouquíssimo tempo depois, né, é como se o feitiço fosse feito, né, ao contrário, pela Cristina, e aí todo mundo tá na mesma página, tá todo mundo entendendo, acabou a paranoia, pode suspender a realidade até o final da série que tá tudo certo. Vocês não acharam que foi um pouquinho precoce essa reversão de feitiço, que poderia ter caminhado um pouco mais da forma que estava sendo? Ia ser muito legal ter essa dualidade, né? Será que eles estão sob magia mesmo ou de fato não aconteceu mesmo? É uma coisa aqui do nosso lado do sofá que a gente está ficando louco e não está mais entendendo o que ia acontecer. Mas eu acho que aí ele é só um teaser mesmo do que pode vir, sabe? Aliás, a gente está vendo que essa série está surpreendendo por questão disso e também por, encontrar o pai já, né? Eu imaginei que seria uma jornada o pai, ele só ia aparecer no último episódio, sabe? Que tudo ia ser baseado nisso. E aí eles resolvem isso agora, no segundo episódio. O que vai vir pra frente? O pai que não é o pai, né, Cunha? O pai que não é o pai, sabe? Então é plot em cima de plot, né? Aí você pensa, beleza, o terceiro episódio vai pra onde agora? Tio Jorge morreu, e aí? Ou não morreu, né? O que vem por aí, né?
Como assim o pai que não é o pai? Tem um momento ali, né, Marcão, que o Uncle George tá numa conversa com o irmão dele, né, ali no colo dele, baleado, sugerido, né? Deitado na cama. E é sugerido, cara, que, na verdade, eles têm um acordo ali entre eles e que talvez o verdadeiro pai do Tic não seja, né, o veterano de guerra lá que estava sumido e seja o Uncle George, o que faria até bastante sentido pela forma como ele trata o Tic, né? Olha, minha gente, o que não falta em Lovecraft Country são boas referências e easter eggs, né? Então, a criação de Adão e Eva, que vimos com muita força na série Dark, inclusive o mesmo time de hoje gravou também sobre Dark lá atrás. Que episódio, minha gente! Inúmeras referências bíblicas, né? Tanto no roteiro quanto nos quadros que a gente vê ali na parede, que também aconteceu em Dark. O terror cósmico de Lovecraft, né? Que os fãs aí de Rick e Morty, da animação Rick e Morty, estão habituados a ver já há algum tempo. A presença significativa, né, da lenda do beisebol Jackie Robinson, o primeiro afro-americano na Major League de Beisebol, né? Ali do filme, inclusive, do filme 42, A História de uma Lenda, um baita de um filme, já recomendado pelo Rafa na varanda de Wakanda. E uma trilha sonora, né, gente, refinadíssima ali com B.B. King, J. Cole, Nina Simone, Etta James, Al Green. Olha, e numa parte bastante representativa do segundo episódio, a gente tem a música White on the Moon, né, do Gil Scott-Heron, que diz que enquanto os negros não conseguem sequer usar um banheiro normal ou pagar suas consultas médicas, os brancos estão lá, pisando na lua. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. 10 years from now, I'll be paying still while Whitey's on the moon. Eu queria saber como é que vocês receberam essa avalanche de referências. Só com 2 episódios deu tempo de digerir? Eu tive que assistir pela segunda vez, muita coisa, buscar outras referências na internet, porque é muito, né, gente? E assim, ao mesmo tempo é muito corrido, né? A história, a narrativa, ela avança demais em cada episódio, né? Quando você vai ver, já encontraram o pai, já estão em outra onda. E essas referências aí, cara, elas passam... você tem ali... especialmente no primeiro episódio, né? Como ele começa daquele jeito na guerra, preto e branco, daqui a pouco fica colorido, e a gente entra de cabeça no universo do Lovecraft, e aí você tem tudo ali, né? O Cthulhu já aparecendo, as naves espaciais descendo aquela rainha, né? E aí, na sequência, várias outras, né? Inclusive, vários frames desse filme, eles são cenas aí de Blaxploitation, né? De diretores negros, inclusive Shaft, né? A gente tem muita reprise disso, né? Vários frames sendo reprisados. Se você coloca lado a lado, é só fazer isso no Google, é bem fácil de ver. E é impressionante a recriação desses ambientes, né, Rafa? Você viu isso também? Porque a hora que ele mostra os neons, as lanchonetes, é incrível. A referência tá ali. Para quem curte, para quem viu o Shaft, é um negócio que tá ali na cara. Para mim, entretanto, tem 3 referências. Eu não sei se eu vou comer alguma aqui do Marcão, desculpa, Marcão, mas vou me antecipar aqui. Acho que as 3 referências para mim que são matadoras, eu acho que é o debate que ele traz trechos, né, entre o James Baldwin e o William Buckley, que é um trecho de um debate entre eles, e tá ali ipsis literis, e é muito profundo esse momento, porque, para quem não conhece, procura no YouTube, tem o debate inteiro lá, é um negócio incrível, eu acho que vale a pena. E eu acho também que, eu achei muito bacana, que tem uma referência ao Dan Marquise, que é quando ele entra no bar procurando pelo tio, e é uma referência ao Dan Marquise, que foi o primeiro cara que programou a primeira revolta dos escravos negros nos Estados Unidos, ainda no século XVII, 1822. Caraca! E além disso, Cunha, também tem, quando eles acabam com o Cinnamon de Nina Simone, o segundo episódio, acho que talvez o primeiro também, se não estiver enganado, não dá para ser mais na cara. Assim, é um deleite para quem gosta de direção de arte, de história e especialmente trilha sonora. Com certeza. Eu queria falar de uma forma um pouco mais ampla de como a série valoriza a literatura em si, né? Por meio do Tio George. A série, claro, é feita em cima de um livro, mas ele é um escritor, o Tio George, é por ele escrever o livro que a história começa a ser movimentada, que ele escreve um guia para os negros, seria o equivalente ao Green Book, e sem citar o filme aqui, aquele filme horrível.
E é legal quando eles estão na mansão de manhã, o tio Jorge fica louco, aquele monte de livro que coloca no quarto para ele. E é pela estante, é pelos livros que ele, literalmente, ele acha o caminho, né? Ele acha o caminho para a biblioteca. Aí nos livros ele acha a linhagem do Atticus, que faz o Atticus ter aquele discurso super legal e, entre aspas, vencer os brancos da seita naquele momento. É pelo Corcunda de Notre Dame que ele descobre como que o irmão dele saiu daquele calabouço. Eu acho isso muito legal. E falando um pouquinho das músicas também, né? Tem o Whites on the Moon, que o Sansa já falou. E a música que fecha o segundo episódio, chama River, do Leon Bridge, que é uma letra muito bonita que fala sobre a busca por absolvição depois do arrependimento. E tem tudo a ver com o que o Atticus está sentindo naquele momento. Aliás, aquela cena toda é muito bonita. Uma coisa que eu ainda vi pouco, mas espero ver, a gente ainda tem 8 episódios pela frente, é a veia humorística, né, do Jordan Peele, porque eu fiquei mais tenso do que exatamente feliz, né? Eu particularmente não teve nenhum momento que eu dei grandes gargalhadas, a não ser a diversão que foi ver as duas irmãs cantando ali, né, cara? A irmã mais velha com a irmã mais nova ali no primeiro episódio, aquela reconstituição de época, a letra das músicas que ela estava cantando, aquilo foi bem divertido, né? Teve um momento em particular aí, Sansa, que eu ri alto, foi no segundo episódio, na mansão, bem no início, onde eles estão ali na parte de fora, sentados naquelas mesas, e eles chamam o sininho, né? Para vir o garçom atender. E a Letty chama, e aí o Tique, ele fala, o que você tá fazendo, meu? Como assim, né? Aquela, meu, você é negra, você tá acostumado, um branco nunca vai te servir. E aí vem um branco servir, né, cara? É muito legal a gente ver isso na tela da TV, numa série, cinema, isso acontecendo. Jordan Peele. Muito bem, meus queridos, olha só, apenas 2 episódios, mas por 2 episódios eu acho que a gente já pode trazer uma notinha parcial, né? E aí, meu oráculo da sétima arte, qual que é a nota parcial? Quantas poltronas amarelas você dá para esse início com o pé direito aqui de Lovecraft Country? Cara, baseado somente nesses 2 episódios, eu dou 80 poltronas amarelas. Gostei muito, muito do que eu vi. Só que o que eu vi promete ainda muito mais. Bom, eu dou para esse começo da série 85 poltronas amarelas. Eu gostei bastante. O Cunha achou que foi muito rápido, mas eu acho que o ritmo é bem interessante. Eu acho que o roteiro não deixa a gente assumir nada. E eu acho que a série tem bastante para onde ir, tem muito para onde crescer, e eu tô curioso para ver. Olha, cara, eu tô muito com o Marcão. Eu acho que quando você tem uma série diferente de um filme, você tem que começar, velho, engatando a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e a série entrega demais desde o começo. Esses 2 episódios foram eletrizantes, né? Tem um pequeno estranhamento, eu tirei algumas poltronazinhas por um pequeno estranhamento meio brusco, né? Na segunda metade ali do segundo episódio, onde eu esperava que a coisa fosse pelo menos uma quarta marcha, mas pela quantidade de referências e por tudo que a série ainda promete, eu vou dar aqui, cara, 92 poltronas amarelas para Lovecraft Country. Mas poltronas amarelas eu daria 90. Eu só não vou dar 90, vou dar 88. Por causa daqueles efeitos que ainda não tenho certeza se tem mesmo aquela questão pulp que nem o Cunha falou aqui. Mas aqueles efeitos do segundo episódio me deram podia ser melhor. Mas tirando isso, assim, pra gente que vê de alguns episódios como Project Power, né, que foi difícil e sofrível assistir, de repente cai em 2 episódios desse, com tanta história, com roteiros e personagens bacanas, histórias de família, suspense, um pouco de comédia, muita referência histórica, 88 poltronas amarelas, e não sei, vamos ver, pode subir, pode descer, mas por hora eu acho que é uma nota que justifica sim, e como o Cunha falou, acho que vale a pena assistir, com calma, reassistir se for o caso, porque vale a pena mesmo, especialmente o primeiro capítulo, que é muito bacana essa introdução, a primeira meia hora é muito legal, então acho que, para começar, acho que 88 poltronas amarelas é uma boa nota para Lovecraft Country. Olha, minha gente, com isso a gente tem um primeiro veredito, né, dessa First Impressions de Lovecraft Country com a média de 86 poltronas amarelas. Uma das maiores notas
né, desse pouco mais de um ano de Senta Que Lá Vem Spoiler. E aproveitando aqui, gente, queria saber da expectativa de vocês, né? Ainda temos 8 episódios pela frente, o que significa aí, Cunha, 8 semanas falando sobre Lovecraft Country. Eu queria saber quais são as expectativas, o que vocês estão pensando, imaginando, até por aquele trailerzinho, né? Por aquele teaser que a gente teve do 3º episódio, o que esperar dessa série? Como eu comentei antes, eu acho muito instigante que a série estabeleceu que depois que eles chegaram lá em Ardham, nada do que aparece na tela é definitivo. Então, junta isso com a questão do fantástico, a gente não tem limites, basicamente, né? Então, é possível que a gente veja o Tio Jorge de novo, certamente a gente vai ver os Bright White de novo. E outra coisa que eu acho que pode ter acontecido é que o Atticus pode ter atravessado aquele portal de alguma forma. Isso pode justificar os efeitos que o Rafa tanto reclama. Mas, enfim, são muitas possibilidades e eu acho que a série só vai melhorar. Eu queria agradecer de novo aqui a HBO por a gente estar vendo essa série, né, através dela e não pela Netflix, tendo que maratonar tudo isso e perder tanta referência, tanta coisa legal. E a série com certeza perderia muito, né? Agora, olhando aí para frente, que eu espero, o teaser eu vejo que ele aponta muito, né, para essa coisa mais sobrenatural, né? Ele parece ser um episódio muito mais Lovecraftiano do que a gente viu nesses 2 primeiros. Né? Então, essa coisa de portal aí que vocês falaram, até lembrei de uma das citações num dos contos lá do Lovecraft, e ele descreve, né, uma casa, e parece, né, que esse próximo episódio ele vai se passar numa casa menor, não uma mansão, e ele descreve como entrar num portal, né? Ele fala que esse portal ele tem um ângulo impossível. O que seria um ângulo impossível? Né? Você teria que olhar para se embrenhar para entrar nesse ângulo impossível. Então eu quero ver um pouco mais desse surrealismo, dessa fantasia, juntamente com toda essa questão do que eu já falei ali antes, né? Do homem ele ser um grande monstro e os monstros de Lovecraft eles serem bichinhos quase de pelúcia no meio dessa história. Rafinha, queria perguntar aqui para você, nessa parte final do nosso episódio, quando a gente tem a Netflix, né, lançando a temporada de uma vez, 10, 12, 16 episódios para você consumir, maratonar e virar a noite assistindo. Quando a gente tem a HBO lançando um episódio por semana, né, como a gente se acostumou a assistir ali em Game of Thrones e outras aí agora em Lovecraft Country, e degustando ao longo de cada semana e debatendo um pouco mais os episódios, lembrando as novelas dos anos 80, 90, 2000, por aí vai, né? E a gente também tem um híbrido, né, caras? Porque agora no começo de setembro, a Amazon Prime Video volta com a 2ª temporada de The Boys, e eles começam, né, em 4 de setembro com 3 episódios, depois a cada semana eles vão trazendo às vezes mais um, às vezes mais 2, enfim, eles vão fazendo um mix das duas coisas. Qual que você acha, Rafinha, que é o ideal para o público consumir isso, levando em conta todas as possibilidades e cruzamentos e dados, né? A gente sempre fala bastante de dados aqui. Vou trazer uma experiência pessoal aqui, não sei se quem está ouvindo a gente gosta de Billions, que está na Netflix e que recentemente está finalizando a última temporada deles e que estava saindo uma por semana, né? Ao contrário do que eles fizeram com outros grandes blockbusters de séries deles, né? Eu ainda acredito muito que esse esquema pinga-pinga, um por semana, é o melhor formato. Ele permite isso aqui, que a gente discuta, que a gente converse sobre. Assim, para quem viu esse mini trailer do 3º episódio, né, do Lovecraft Country, você tem ali uma referência sobre a Letícia indo morar no lado norte da cidade, que é dos brancos. Então você fica muito reforçado que vai ter ali uma questão do racismo novamente, e por assim vai permear aparentemente a primeira temporada inteira. Você tem ali uma referência para o Exorcista, que tem um corpo que desce, sobe, bate no teto e desce, sobe do chão. Assim, a gente pode ficar aqui conversando sobre isso. Será que a gente está viajando? Será que não? Será que realmente tem isso que a gente está pensando? Será que nós estamos errados, certos? Eu acho que abre esse campo. Se você para pensar, a gente na nossa pesquisa aqui, nessa semana para poder gravar o episódio de hoje, a quantidade de material e conteúdo que foi criado na internet sobre Lovecraft Country em praticamente aí 10 dias, né, a gente não conseguiria conseguir fazer isso que a gente fez, por exemplo, com Dark, que a gente teve que
praticamente maratonar a temporada para que a gente pudesse falar com propriedade e ainda assim engolir Dark com 8 episódios, uma porrada só, é muito pesado. O Marcão esteve aqui conosco também, Cunha, Sansa. Putz, cara, né? Fica difícil para a gente poder falar. Agora nós estamos aqui num puto episódio bacana, explorando o que foi falado, o que vai ser falado, e até questionando assim, será que o Jordan Peele ele pode ir além, não pode? JJ Abrams ele abandonou aquele mundo maravilhoso de grandes efeitos especiais e está focando em algo mais pulp mesmo? Não sei, eu acho que esse esquema pinga-pinga traz pra gente esse esquema mais bacana. Agora, a gente também tem alguns millennials que ouvem o nosso podcast, né, Sansa, né, Cunha? A gente sabe disso pelos dados, que nem a Sansa falou aqui agora. E eu já tenho amigos millennials que vêm e ouvem podcast na velocidade 1.2. Cara, eu vou te falar que a Babi ouve na velocidade 1.5 e vou falar também que o Marcão, que tá aqui com a gente, que eu sei que ele é um puta fã de Lost, ele inclusive tem na estante dele, eu tô vendo aqui pela telinha do Zoom, todos os box de Lost, e falou que sim, que os efeitos especiais são propositais para remeter aquela saudade, aquela nostalgia dos efeitos especiais de Lost. É isso mesmo, Marcão? Eu realmente não sou muito nada fã de Lost, essa é a verdade. Então eu não tenho nem como comparar os efeitos. Mas eu gostei dos efeitos da série, acho que são legais. E eu ouço podcast em 2.0. Tô acostumado já. Meu Deus, 2.0. Não faz isso, não faz isso. Nossa senhora! A vantagem de você colocar a série inteira lá para a audiência assistir, né, para a gente, né, assistir, e para eles também, é que você não perde o usuário para concorrência durante aquele período. Né? O cara vai ficar ali, né, então, e é até mais fácil para o modelo futuro você inserir publicidades entre os episódios. Né? Quando você clicar ali para assistir mais um, na mesma série, você mostra mais um ad ali. Mas eu acho que, puta, cara, eu tô com vocês, eu prefiro muito mais aguardar uma semana para assistir o próximo, até porque a gente pode assistir outras séries, outros filmes, a gente pode viver um pouco nesse meio e voltar aí com mais referência ainda, né, gente? Pra gente conversar aqui. Em breve estaremos de volta com mais Lovecraft Country e spoilers dos seus filmes e séries favoritas. Não é, Cunha? É isso aí, pessoal. Uma boa noite para vocês e cuidado com o que vocês sonham, hein? Marcão, Sansa, Cunha, obrigado. Valeu, até a próxima. Eu não sei que prateleira é essa, mas um abraço, até a próxima. Obrigado, galera. Um abraço a todos e até a próxima. Olha, queria dizer que é uma honra e um prazer ter você aqui na nossa casa. O Senta Que Lá Vem Spoiler é um podcast que fala sobre artes e entretenimento. Cinema, séries, documentários e novidades na telinha e na telona. É isso aí, se você se interessa pelo tema, aproveite para se inscrever em nossos canais e receber em primeira mão os episódios que lançamos todas as semanas. Então é isso. A gente está no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E a gente também está nas redes sociais. Estamos nas redes sociais, basta digitar nossa sigla SQLBS de Senta Que Lá Vem Spoiler, que você nos encontra no Facebook, no Twitter e no Instagram. Siga, comente e compartilhe. E lembre-se, coloque seu fone, aumente o volume e Senta Que Lá Vem Spoiler. B on the B.